Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos. Mais um episódio do Canto do Benfica aqui no 00. Começa a ser hábito semanal. Ainda não conseguimos acertar bem no dia, mas isso tem a ver com o universo Benfica. Andamos a viver ainda quase de eleição em eleição e este episódio vai obviamente focar-se mais uma vez na segunda volta das eleições. Estão quase à porta, já este sábado, dia 8 de novembro. Vamos olhar também um bocadinho para aquilo que foi a semana desportiva, um bocadinho antagónica. Tivemos vitória em Guimarães, tivemos derrota europeia, mais uma infelizmente na Luz com o Bayer Leverkusen e portanto na próxima hora e pouco vamos dissecar aqui todas estas áreas do mundo Benfica, a começar logo com o meu caro amigo João Paulo. João Paulo, como está? Olá, viva. Tudo bem, uma semana a correr bem do ponto de vista pessoal, mas não a correr tão bem do ponto de vista desportivo, mas sobre isso a gente que é o vai mais ter tempo importante, de o falar. segundo, Absolutamente, não é? O pessoal fica um bocado até para já o não segundo há plano. conselhos matrimoniais para dar aqui, que isso correu mal da primeira vez. Eu acho que mais para o fim da temporada vamos recuperar o teu talento como conselheiro matrimonial. Esperemos nós que corra bem. E como tem sido o hábito, todas as semanas desde que iniciamos este novo podcast, voltamos a ter convidado, porque o dia-a-dia do Benfica assim o exige. Queria agradecer ao Gustavo Costa por estar connosco esta semana. Gustavo, muito obrigado. Olha, muito obrigado pelo convite. Deixem-me roubar uns segundos do nosso episódio Força. para partilhar um bocadinho daquilo que é a minha experiência com o 00. Eu conheço o 00 desde os primórdios, verdadeiramente, até porque conheço o Pedro e alguns familiares e fiquei desde logo muito enraizado com o projeto. Acompanha-me desde aí. E o 00 tem o condão de juntar, no meu caso particular, várias gerações de família e várias pessoas de família de clubes diferentes, à custa da Liga ZZ. Tenho eu, o meu pai, o meu sogro, meus cunhados, os meus sobrinhos e os meus filhos de 7 e 8 anos, viciados na Liga ZZ, e este ano com uma particularidade: a minha mulher, que não liga propriamente nada a futebol, quis testar se a inteligência artificial lhe ia ajudar a ganhar-nos uma competição. Então entrou na nossa mini-liga e manda todas as semanas os prognósticos à custa do ChatGPT. Então até nisto o 00 tem esse condão. Além de tudo isto, o 00 tem uma particularidade que eu aprecio bastante, que é os jornalistas poderem ter um clube de futebol ou de outro desporto qualquer, porque é um tabu em todo o mundo jornalístico, e eu que sou da área da comunicação, confesso que me custa um bocadinho compreender isso, porque normalmente é tudo académica ou de um clube da terra, e acho que isso não faz sentido absolutamente nenhum. E depois a minha maior inspiração no desporto e na vida no geral, mas é o meu pai, e o meu pai é um saudosista e adora contar todas as histórias dos anos 80, dos anos 70, e muitas vezes aquele filho que gosta até de será que validar mesmo que o meu pai está a relatar bem aquele jogo de 82 na Póvoa de Varzim, que o Carlos Manuel marcou um golo de canto direito, tal, e eu vou ao 00 e o meu pai começa-me a relatar, ok, e o lateral direito do Varzim era este, aquilo, aquele outro, e depois de repente ficamos meia hora, 45 minutos só a falar sobre um jogo à custa do 00. Só para dizer que ainda antes de começarmos a gravar o episódio, nós tivemos a conversa para 45 minutos. Portanto, o que vão ver e ouvir no episódio é só metade daquilo que nós temos para dizer, porque realmente há muito Benfica dentro de nós que precisa de vir cá para fora. Só para contextualizar, porque eu acho que é importante, e antes de entrarmos aqui nos diferentes tópicos, nós, porque vivemos um período atípico, apesar de tudo, que é o período das eleições no Benfica, nós aqui no Canto tivemos a preocupação de falar Benfica e de caber todos, como tu disseste no último episódio. Na semana passada tivemos cá o Germano, que abertamente assumiu que vai votar Rui Costa e que, portanto, segue um bocadinho a linha da atual direção. O Gustavo trabalhou de perto e continua a trabalhar de perto com toda a equipa de João Noronha Lopes nesta campanha. Portanto, trazemos aqui os dois lados para esta segunda volta, só para contextualizar, porque às vezes a malta no último episódio já estava a dizer: só vi 10 segundos e não quero saber mais, porque se vocês só falam de um lado, nós falamos do Benfica. E no Benfica acabemos todos, que é uma frase que eu vou guardar do nosso João Paulo, porque acho que é muito bonita. João Paulo, antes de falarmos desta segunda campanha eleitoral e depois entrarmos na questão desportiva, vamos ao clássico. Tens perguntinha? Tenho. E eu estava a fazer uma reflexão à volta das eleições e dei por mim com uma reflexão, porque tenho visto isso escrito por algumas pessoas, sobretudo no Twitter, sobre a questão de nós podermos ou não entrar no novo Vietnã, estamos a abrir a porta do novo Vietnã, e a malta do Benfica sabe o que isto quer dizer.
E eu pensei assim, mas espera aí, quando é que nós saímos do Vietnã? Qual terá sido a porta de saída do Vietnã? O Vietnã, na nossa linguagem, começa depois de 93, 94. Não sei exatamente em que momento. Sei que quem trouxe a chave terá sido o Artur Jorge. Sim. Mas depois, acabou quando? Acabou a 22 de maio de 2005, no 1-1 aqui no Bessa, gol de Simão, penalti, que nos dá o título. É esse que é o fim do Vietnã? Ou terá sido só apenas quando o Jesus chega em 9-10 e temos aquela mega super, talvez comparada com a de 13-14, a melhor equipa dos últimos, deste século, deste século, claramente. E eu estava a pensar nisso e pensei assim, mas espera aí, entre esse período, qual terá sido o jogo mais icónico que nós tivemos? Pensem comigo, depois do Trapattoni até chegar o Jesus, qual terá sido o jogo mais icónico que tivemos, que significa nós estamos a sair do Vietnã? E eu pensei, andei e lembrei-me de um jogo em Anfield, golos de Micoli e Simão. Eu estava lá. Estava lá. Perfeito. Então não vais poder responder a esta pergunta. Podes responder depois nos comentários, mas a pergunta que eu queria deixar à malta era esta, ok, o gol é de Simão aos 36 minutos e depois o gol de Micoli quase a fechar o jogo. E a pergunta é quem é que passou a bola ao Micoli para ele marcar? Mítico. Ok, fica essa pergunta. Eu atrevo-me a dizer que se houver um benfiquista que não saiba esta resposta, está proibido de ver os próximos episódios. Eu confesso que ainda me lembro, e prometo-vos que me lembro daquilo que disse ao meu amigo que estava ao meu lado quando estava naquele contra-ataque. Eu só disse, ele que vá para a bandeirola de canto, porque eu já não quero mais nada. E o que é certo é que deu um dos golos mais míticos da minha vida como benfiquista. Vi o mesmo ali à minha frente, o Micoli a festejar. E acho que poucos benfiquistas acreditávamos que naquele momento ia dar golo, mas deu. E eu estava a ver esse momento e a pensar, eu acho que este jogo liberta-nos a todos do tipo, temos aqui qualquer coisa, isto vai acontecer. E de facto, olha-se para a equipa, Nuno Gomes... Essa época tem uma característica muito engraçada, que é, ganhamos Manchester, no Dragão, eliminamos Manchester, na fase de grupos, mas foi como fosse uma eliminatória, na última jornada, chovia, também estava lá. Mais um protagonista, um deles é o mesmo, outro foi o Giovanni, e começamos a perder, 1-0, gol de Scholes. Empurrado, um gol exato, sem dúvida, é isso, do Moreira. E depois temos a eliminatória que temos e em Barcelona, se o Simão faz aquele golo, podíamos ter passado e estar numa meia final da Champions. Verdade. Portanto, naquele ano, apesar de não ter sido campeões, tivemos uma afirmação como tivemos um Benfica europeu. Isso. E é esse para mim. E somos roubados na Luz contra o Barcelona. Eu estava lá. Sim. Eu não queria vir com essa penalti, uma mão escandalosa. Nessa e depois com o Chelsea. Neste podcast podemos. E com o Chelsea também noutros quartos de final, que quando foi fora, depois era o Emerson e o Javi Garcia centrais. Mas aqui na primeira mão. Mas nesse jogo do Barcelona, eu vi agora o Ronaldinho ali na casa de banho e o Ricardo Rocha estava à porta. O Ricardo Rocha meteu no bolsinho. Estava ali à porta a tomar conta dele. E até o Moreira defendeu um penalti. E nesse jogo o Simão, com o resultado em 1-0 para o Barcelona, tem um gol de baliza aberta quase, não é? Que ele em 100, não liga em 10, ele em 100 faz 99, não é? Foi aos 80 minutos, fez 80 minutos, depois o Eto'o faz o 10. Fica aqui este sinal de otimismo. Quem faz a assistência, se lhe podemos chamar assistência, para o gol do Micoli. E se quiserem comentar com o nome completo, também pode ser. E desculpa, João Paulo, eu acho que há um dado interessante e relevante para retirarmos desse jogador que fez a assistência. É a prova que nem sempre precisamos ter só jogadores de 30 milhões numa equipa. Claro. Alguns carregadores de piano são importantes. Tivemos, eu ia dizer o nome do atleta, mas anteriormente tivemos o Fernando Aguiar também. E é preciso haver carregadores de piano em qualquer equipa. E esse era um belo carregador de piano. Meus amigos, vamos... Fica. Foi nisso conversa. Tenho uma palavra elogiosa para te dar, João. Então... Finalmente, ao terceiro episódio, a pergunta é positiva. É sobre um bom momento. É que ele começou com Vigo e depois veio já. Foi assustador. Eu confesso que estava preocupado e partilhei com o Mérito que disse assim: eu depois das 2 semanas do João Paulo, o que é que me vai sair na rifa desta vez? Juro que lhe disse isso. Nós sabemos que eu confesso que se nós quisermos ir procurar misérias, isso não nós falta. partilhámos algumas. É só dar um pontapé numa pedra e ela sai lá. É tipo Brasil. É um bocado. Mas vamos focar-nos no tema do momento. Bora lá. Embora eu ponderei se começava pela questão desportiva, mas
É mais forte e temos cá o Gustavo também, portanto, queria também começar por aí. Tivemos a segunda, se lhe podemos chamar assim, campanha eleitoral, agora só entre Rui Costa e João Noronha Lopes. Nós falávamos aqui, no seguimento da primeira volta, que era um all-in para João Noronha Lopes. Tinha que ser um all-in porque não havia tempo nem espaço para ponderações e para abordagens um bocadinho mais polidas, chamemos-lhe assim. A verdade é que nós tivemos o último debate ontem à noite na BTV, tivemos um debate absolutamente indescritível, na minha opinião, eu disse isso nas redes sociais, entre 4 canais ou 5, em que não se falou de Benfica. E o que eu te pergunto, Gustavo, de alguém que esteve também por perto, se gostaste do tom desta campanha eleitoral e se o tom que a campanha a certa altura ganhou foi imposto pelo contexto externo, pelo momento, ou se foi, de certa forma, produzido pelos candidatos? Então, olha, há bocado dizias que não havia grandes amarras a falar dos árbitros. Não há. Eu aqui também não vou ter grandes amarras em dizer aquilo que eu penso. Não, forma... e acho que acrescenta aos benfiquistas se falarmos de coração aberto. João Noronha Lopes, no seu discurso de lançamento da sua candidatura, disse que isto era uma campanha de alegria. E alguém como eu que conhece o João há 5 anos, eu tenho a certeza absoluta que aquilo que o João pretende é dar mais alegria ao Benfica e que e durante este período de campanha eleitoral que o que pretendia era levar uma campanha muito mais para esse âmbito. Infelizmente, e dizendo as coisas, porque eu acho que há algum pudor em dizer-se algumas coisas e dizer os nomes das pessoas, infelizmente a pessoa que é o estratega da campanha de Rui Costa, que temos que dizer os nomes, chama-se Luís Bernardo, sim. Que fez uma campanha absolutamente obscena com um atleta nosso, ex-atleta nosso, mas que na altura era atleta nosso, Renato Sanches, e depois a campanha dos vouchers, que na altura atacou o Rui Costa, que era membro da direção ou da administração da SAD, do clube da SAD nesse momento. É a pessoa que está a fazer a campanha de Rui Costa. E, infelizmente, desde o primeiro dia, que o nível foi baixando, até que eu digo que isto é pior que a lama, não é? Isto é um pântano autêntico. Ainda ontem, não é? Mais uma notícia falaciosa que surgiu aí numa hipotética mensagem que o Nuno Gomes teria enviado. E, portanto, eu discordo a 100% que uma campanha eleitoral deve ser discutida assim, até porque eu acredito que o projeto de João Noronha Lopes é claramente melhor que o projeto de Rui Costa. Basta olhar para os programas, coisa que quase ninguém lê, mas basta olhar para os programas e na minha visão, percebe-se isso. Portanto, eu preferia mil vezes que o debate de ontem tivesse sido a discutir ideias, sendo que o debate a 6 foi muito mais isso que o debate agora. Sim. E eu sinto que nesse momento ficou bem patente o projeto que cada candidato tinha para o clube. Eu acho que o debate a 6, desculpa interromper, foi o melhor. Foi o melhor e foi o que mais respeitou o Sport Lisboa Benfica. Exato, concordo em absoluto. Agora, eu digo uma coisa, e partilhava em off, eu que sou aquela pessoa que durante toda a minha vida não me chateei com nenhum adepto de outro clube, que nunca andei à pancada em nada na vida, muito menos no futebol. Eu se estivesse ontem na posição de João Noronha Lopes, eu não sei se conseguia sequer ter mantido alguma urbanidade como ele conseguiu manter em alguns momentos, porque eu custa muito dizer isto. E vou dizer que foi o candidato Rui Costa para não dizer que foi o presidente do Benfica, porque eu respeito muito, em primeiro lugar, o Sport Lisboa Benfica, e gostando mais ou menos do presidente, eu respeito a figura do presidente. Mas o candidato Rui Costa mentiu, eu não sei, mas mais de uma dezena de vezes, de coisas muito importantes a de coisas mais pequeninas. Exemplos como eu que nesse dia chorei como um bebê quando o Benfica ganhou a EHF em handball, mas o Benfica não foi campeão europeu de handball. Há a Liga dos Campeões de handball, e nós ganhamos a EHF, que foi um feito, ainda por cima na modalidade que é absolutamente histórico para o clube. E como esses vários exemplos, a questão do passivo, etc. Mas isto para dizer que é muito difícil, eu nunca estive num debate político, portanto não sei como é que isto será, mas estar a ver à nossa frente uma pessoa que está verdadeiramente a enganar os sócios do Benfica. Portanto, eu não gostava nada que o debate tivesse sido dessa perspectiva, mas a partir do momento em que vimos aquele espetáculo, e que, por muito que me custe, foi dado o pontapé de saída para esse tipo de espetáculo pela campanha de Rui Costa, que eu no início confesso que achava que não era Rui Costa que tinha mão nisto, até pelos exemplos que vemos pelo clube, porque vemos que
ou pelo menos fala-se abertamente que Nuno Costa é ele que representa o clube em todos os comunicados ou em todas as aparições públicas de algum órgão da direção do nosso clube, e portanto eu achava que estava muito na mão de Nuno Costa e de Luís Bernardo, mas as últimas semanas têm mostrado um Rui Costa como eu nunca vi, e portanto eu ainda queria olhar para a versão do Rui Costa, o mágico do futebol, mas que não tinha competência para ser presidente, mas que era boa pessoa. Eu nas últimas semanas vi uma pessoa diferente e isso surpreendeu-me pela negativa. Sim, embarcou no registro que, João, se impunha. Nós temos falado muito em off desta questão, da questão do bom presidente, putativo mau candidato. João Noronha Lopes sente-se, e eu posso dizer isso abertamente, é a minha opinião, sente-se muito desconfortável em vários momentos neste tipo de campanha política, porque a certa altura parecia que estávamos realmente numa campanha política. Queria saber também a tua opinião sobre o tom, o registro. Isto valoriza o Benfica, a forma como nas últimas semanas se falou, não do Benfica, mas do futuro. Eu diria, deixa-me colocar a coisa nestes moldes. A política é a gestão da coisa pública. E, portanto, se é a gestão da coisa pública, a gestão do Benfica também é política. Claro. Podemos não gostar da palavra, sim. ou gostar pouco ou gostar mais, mas é assim. E o que nós tínhamos aqui era uma candidatura política. E um bom presidente não é necessariamente um bom político. E, portanto, tu podes ter alguém que dará um excelente presidente, mas que não é bom a fazer debates. Mas esta também não é a competência primeira que eu preciso e necessito num presidente do Benfica, embora vivamos numa cidade mediática, onde o peso da comunicação é muito importante. Sim. Mas eu diria, não tenho grandes dúvidas disso, se eu tivesse que escolher, como vou escolher amanhã, o meu presidente é Noronha Lopes, em alternativa a Rui Costa. Não tenho dúvidas sobre isso. Também não tenho dúvidas que neste tipo de jogo que estamos a fazer, Rui Costa tem estado melhor do que Noronha, porque este jogo faz desta maneira. Sim. Ou seja, eu diria que é um bocadinho como nós dizíamos de ir a Guimarães durante o inverno. Não dá para ir para lá fofinho. Já vamos falar mais à frente. Não dá para ir para lá com um comportamento fofinho. E nesse sentido eu percebo a tentativa do João Noronha Lopes ontem de tornar o debate um bocadinho mais agressivo, e também percebo, do ponto de vista de Rui Costa, a jogada dele. A jogada dele é lança a mentira, coloca o adversário fora do seu foco e a seguir recolhe a sua vítima e a sua coitadinho. Atira pedras, esconde a mão, olha, ele atirou-me uma pedra. Sim. É muito este comportamento. Nós estamos aqui numa escolha entre um projeto e uma pessoa. É uma escolha sobretudo emocional. Temos um projeto, que, ler os programas, não vou pôr no plural, ler o programa de Noronha Lopes e aquilo que Rui Costa apresentou é uma diferença bem maior do que aquela diferença que existe com os dois a debater. Pois. Portanto, fica aí o desafio à malta que acha que eu posso estar a exagerar para ir ler o programa de João Noronha Lopes e seguir passar os olhos pelo que Rui Costa apresentou e talvez tenha uma surpresa. Eu diria, para usar uma expressão que também já usei nos últimos dias, porque eu acho que é a metáfora perfeita para isto, eu acho que quando Dom Quixote achava que andava a lutar contra moinhos de vento, eu senti que Noronha Lopes estava a ter essa dificuldade. Isto é, quisemos vir, como estavas há pouco a dizer, para a alegria, para o que é ser benfiquista, para a parte positiva, mas este jogo, agora que terminou, não se joga desta maneira. Não. E eu tenho pena que não se jogue desta maneira, deveria ter sido assim. Será que são os benfiquistas que têm um medo cénico de mudar? Será que são os benfiquistas que são conservadores e protegem o seu, como se o que o Noronha Lopes diz, a candidatura de Noronha Lopes diz, fosse igual ao que diriam os sportinguistas ou os portistas? E, portanto, vamos defender o Rui, que o Rui é nosso. Eu tenho dificuldade em perceber exatamente o que é que está, acho que preciso mais de distanciamento para perceber isto, porque depois até emocionalmente a gente liga-se a isto e fica difícil. Claro, mas eu acho que tocaste aí numa questão importante, e eu falei disso no primeiro episódio quando recuperei na altura a memória, e tu trouxeste o Vietnã na tua primeira pergunta. Eu não me consigo libertar desta ideia, e estamos aqui 3 pessoas que viveram esse período já numa fase em que a emoção está ainda mais à flor da pele, não é? Aquela fase da juventude e de tornares adulto.
Mas eu não me consigo libertar desta ideia que realmente há uma larga fatia de benfiquistas que não ultrapassou esse trauma. E eu olho para o contexto atual, e atenção, é agora João Noronha Lopes e poderá vir a ser outro candidato no futuro. Este medo de as coisas podem não estar espetaculares, mas isso ficam piores. Porque há esse trauma chamado João Vale Azevedo. Eu já tive esta conversa com amigos benfiquistas e disse o seguinte: meus caros, se nós elegermos um novo presidente, neste caso já só pode ser João Noronha Lopes, mas podia ter sido João Diogo Manteigas ou os outros candidatos que concorreram, se não estivermos satisfeitos com o trabalho, daqui a 4 anos há eleições. Hoje em dia, com os novos estatutos, ainda há a possibilidade de uma direção cair a meio do seu mandato. Portanto, onde é que está? Claro que há sempre, tem que haver aqui bom senso para não se criar uma instabilidade diretiva. Mas os sócios têm o poder de... Não. Estou desiludido com o João Noronha Lopes, daqui a 4 anos passo-lhe o cartão vermelho. Eu sinto que, e desculpem-me estar a bater nisto, mas é a realidade, como todos nós sabemos, há o fantasma João Vale Azevedo presente no seio benfiquista. E por isso é que a campanha de Rui Costa quis transformar João Noronha Lopes num João Vale Azevedo 2, porque eles sabem que não há melhor estratégia para assustar os benfiquistas. Como sabem que os resultados desportivos não são bons, que os resultados financeiros não são tão bons como parecem, e como não há um projeto, então como é que é a melhor forma de nós podermos capitalizar o nosso candidato? É falar sobre Vale Azevedo. E o nosso clube tem particularidades únicas, e uma dessas particularidades é mesmo essa, é estarmos ao fim de 25 anos e continuarmos a falar de Vale Azevedo. A prova disso é que se calhar o efeito Vale Azevedo surgiu um bocadinho, o Rui Costa levou um bocadinho como ricochete ontem, porque já circula muito aí na internet expressões quase iguais de Vale Azevedo e de Rui Costa ontem, porque nós ficamos marcados com Vale Azevedo. E portanto, ao fim de 25 anos ainda se fala em Vale Azevedo, quando se sai de um jogo no Estádio da Luz e vamos ali à volta do estádio e as pessoas frustradas e dizem, mas vamos mudar, isso vem outro Vale Azevedo, ou numa casa do Benfica ou em qualquer canto deste país. E eu confesso que me faz alguma confusão como é que isto ainda continua a pairar. Tu repara, tu tens uma dimensão pessoal versus projeto. É um jogo que é desigual. Claro. E portanto, como é desigual, o que é que o Rui Costa faz como estratégia? Eu sou a pessoa, o Rui Costa. E portanto ele pensa assim, eu tenho que puxá-lo para o meu campo, e puxando para o meu campo pelo pior. Claro. Esta foi a estratégia. E portanto, porque se o Rui Costa vai jogar para o campo de Noronha Lopes, no campo de projeto, não tem hipótese. Porque quando nós dizemos assim, instabilidade, se instabilidade é votar de 4 em 4 anos e mudar o presidente, então e começar 2 vezes a época com um treinador que é para despedir ao fim de 15 dias, isso não é instabilidade. Um presidente que é o homem da bola. Portanto, se o presidente que é o homem da bola comete o mesmo erro 2 vezes seguidas, então onde é que está projeto de estabilidade? E por isso é que eu acho que aconteceu isto. Eu olhando quase como se estivesse de fora a tentar olhar, porque nós somos uma espécie de narrador, mas somos participantes. Claro. Somos benfiquistas, não é? Eu na quarta participei. Exatamente. Por exemplo, que é olhar para isto e dizer assim, Rui Costa não tem nada para propor. Não é? E como não tem nada para propor, diz, ok, eu vou debater com aquele senhor, mas eu tenho que ir puxar para o meu território da pessoalização, retirar daqui a dimensão institucional e vamos à luta. Vamos para o ringue. Certo, vamos gladiar. Porque eu aí... Nesse jogo, eu sou o maior porque eu sou o menino que chorou. Isso. E já fez 500 flash interviews enquanto era jogador, etc. Está muito mais treinado no campo mediático. Não, e aquilo que eu soundbites, frases curtinhas. Pronto, mas eu vou respeitar que o Rui Costa queira fazer isso. Claro. O que me faz alguma confusão é que os benfiquistas queiram. Como é que ainda há tantos benfiquistas, apesar que houve quase 60% dos benfiquistas que não validaram essa visão na primeira volta, e vamos ver amanhã como é que será. Mas toda esta estratégia desilude-me, obviamente sobre Rui Costa pessoa, não me surpreende nas pessoas que o acompanham, mas essencialmente desilude-me em haver ainda tantos milhares de benfiquistas que validem este tipo de estratégias no século XXI, em 2025, claro. etc. Sim, mas eu não me surpreendo. Aí é que está o ponto. Porque me parece que há uma cultura
institucionalizada que vem dos pensadores à volta de Trump, aos urbanos desta vida, e aqui em Portugal a mesma coisa. Portanto, e muitas vezes até estamos a falar de protagonistas que até começaram no Benfica. E aí é que está o ponto. É que quando olhamos para isto numa dimensão mais macro, percebe-se que há aqui um padrão. Sim. E portanto não é difícil perceber que este é o território desta gente. E sendo o Benfica o clube do povo, e sendo o Benfica, tendo o Benfica a força que tem dentro do nosso país, nós também somos o espelho daquilo que é o país. Claro. Portanto, a estratégia que funciona para outros tipos de ações vai funcionar para o Benfica. As pessoas pensam exatamente a mesma forma. E eu aí queria recuperar o primeiro debate desta segunda volta, que eu acho que espelha um bocadinho isso. O conteúdo e a forma daquele debate, eu não me canso de o dizer, porque analisei-o não só do ponto de vista de sócio e de adepto do Benfica, mas analisei também do ponto de vista jornalístico. E eu achei aquilo, eu na altura escrevi até nas redes sociais, aquilo foi pão e circo. Aquele debate foi pão e circo. Entretenimento puro de massas, com zero sentido crítico ou zero apelo a sentido crítico, mas vai funcionar. Mas não é o que se espera. E esse é o ponto disto. É que não se espera isso. Mas então eu lanço uma questão para cima da mesa, que eu quero acreditar que não é verdade, mas então... Estamos a subentender que há um alinhamento entre esses órgãos de comunicação social e a própria direção do Benfica, ou a estratégia de campanha do Benfica. Porque se estão alinhados no rumo que queriam levar para o debate, isso ainda causa maior estranheza, não é? Eu não tenho grandes dúvidas disso. Pois, eu até iria aqui para outro campo, mas não o quero fazer. Porque... Sim, como jornalista também acho. É melhor não o fazer. Deixa-me dizer uma coisa, porque não sei se ias fechar o tema das eleições. Não, ainda tenho aqui mais uma outra coisinha para falar. Temos aqui o Gustavo, ele vamos aproveitar também, isto ao máximo. Repara, do ponto de vista de comunicação, esta coisa do recorde. Vamos bater o recorde do mundo. Vem cá o Guinness. Sim. Já está cá o Guinness. E são coisas que a mim, enquanto sócio do Benfica, me metem uma aflição que nem visto. Mas que funcionam junto de alguns sócios. Que são tão sócios quanto eu. Não é? Porque não quero ter a atitude prepotente de que eu sou melhor, eu sou superior. Mas eu algum dia iria votar só porque vou estar no Guinness. Para daqui a 30 anos dizer aos meus netos: olha, estás a ver aqui no Guinness, eu estive lá na fila 2 horas e tal. Isto não faz sentido nenhum. Mas o que é verdade o que é que aconteceu ao Benfica assim? Funciona. E nós que somos benfiquistas do Norte, que eu costumo dizer que é a melhor nacionalidade do mundo, porque temos a raça do Norte e o bom de ser benfiquista, nós valorizamos a grandeza do clube. Portanto, isto não é querer desmerecer a grandeza do clube, antes pelo contrário. Se há coisa que eu fui educado e que me dá um prazer gigante é fazer A1 e ver aquela avalanche de benfiquismo, aquele vermelho. E até no regresso. No regresso. E permitam-me só dizer-vos isto, e nós sabemos isto muitíssimo bem, durante muitos anos, a única coisa que nos valia na argumentação da adolescente era que éramos maiores. Melhores não éramos. Eu ia bater exatamente nisto, que é... eu tenho um orgulho enorme em ser o maior. O meu pai, enquanto eu era jovem, uma das formas de me fazer valer perante a maior parte dos meus amigos esportistas era: não, mas nós, podes dizer que eles ganharam, que até foram penta, mas nós somos os maiores, nós continuamos a perder, mas somos os maiores. Mas, meus amigos, tudo certo em relação a isso, e eu tenho um orgulho enorme nisso tudo. Mas eu estou cansado só de dizer que somos os maiores e nós queremos ser os melhores. O João Paulo já disse isto algumas vezes e eu quero ser o melhor. E neste momento, eu que tenho um carinho enorme por modalidades, eu fui ao meu telemóvel e fiz um scroll a tentar apanhar quantas mensagens que eu recebi do Benfica a potenciar as modalidades. Zero. E nesta semana... eu já perdi a conta das mensagens que recebi para ir votar. Sim. E houve muito jogo de modalidade esta semana. Não, esta semana o Benfica, eu trago jogos europeus, houve imensos jogos europeus, sendo que 2 deles não puderam ser nos pavilhões da Luz por questões organizacionais e logísticas que o Benfica nada poderia fazer. E um deles ganhamos a uma equipa que neste momento está em segundo do campeonato francês, que tem um nível altíssimo, e que o ganhamos, e que o Benfica, tudo bem que foi às 5h30 da tarde, mas o Benfica jogava para a Champions de futebol a seguir, e não estavam mais de 1000 pessoas no pavilhão. Eu estou a ser simpático, se calhar nas 1000 pessoas até.
Não estavam. E, portanto, eu fico muito desiludido por ver muita preocupação em bater recordes e não ver preocupação em ajudar uma equipa que está-se a bater na Liga dos Campeões de Basquete com equipas de um patamar muito superior ao nosso e que tinha a oportunidade ali de ganhar provavelmente o único jogo da fase de grupos, e que nós, nem nas SMS, nem à volta do estádio, nem noutra coisa qualquer, potenciamos. Portanto, podem-me chamar romântico, podem-me chamar o que quiserem, mas isto é em exclusivo olhar para o seu umbigo. E vamos dizer as coisas como elas são. Porquê é que estas pessoas fazem isso? Porquê é que falam nas filas prioritárias? Porque a campanha de Rui Costa, que ao contrário das outras listas, não tem acesso a base de dados nenhuma, a nenhum caderno eleitoral, porque é toda uma falácia a questão dos cadernos eleitorais. Como sabem que têm a sua principal abrangência de votantes em pessoas mais velhas e que estão mais longe do Estádio da Luz, e eu sou um dos que estou mais longe, portanto eu não estou aqui a discutir os três, nem por meio, eu até costumo brincar que os benfiquistas de Lisboa não são tão bons como nós, porque nós vivemos à distância. Quilómetros. É isso, pronto, e portanto eu sou daqueles que chego ao Estádio da Luz e faço questão de falar mais a Porto, só para eles perceberem que eu sou do Norte e tal coisa, mas como sabem que têm uma franja eleitoral mais forte fora de Lisboa e que com os estatutos que melhoram muito o clube, há muitos sócios como eu, que sou correspondente, que passaram de 20 para 50 votos, estão a fazer isto com apenas uma estratégia eleitoralista. E não é, isto é olhar para o umbigo deles e para trabalhar para si próprio. Isto é o que me entristece no Benfica neste momento, que nós não fazemos isto para o bem do clube, mas sim para bens, para a felicidade das pessoas que estão lá dentro, que é manter os seus cargos. Eu acho que estamos aqui a cair num erro. Parece que já estamos a falar no pós-eleições e parece que já eu estou muito confiante que o João Noronha Lopes vai ganhar a eleição de amanhã, atenção, ok? Eu estou convencido de uma coisa. Mas é normal, não é? Os números da primeira volta têm algum impacto até na forma como sim, mas havendo quase 60% dos votantes que não votaram na continuidade, obviamente. Eu acredito claramente que há uma grande possibilidade de João Noronha Lopes ganhar, até porque quem ganha não tem que ter 100% dos votos, tem que ter 50 mais 1. Sim, é um novo jogo agora. A distância não é assim tão longa da primeira volta para a segunda, de uma possível mudança de candidato mais votado. E acrescento a isso um fator. Eu não acredito de todo, ficarei muito surpreendido se voltarmos a ter um número gigante de 100 e... Sim. Portanto, como eu acho que isso não vai acontecer, fala-se em 100 mil, eu acho que nem os 80 mil. Se tivermos 50 mil já vai ser uma coisa estrondosa. Não há jogo também, não há jogo. Portanto, percebemos isso. Há um certo desgaste. Eu estou convencido que se tivermos uma votação um bocadinho acima dos 50 mil, será um número muito interessante. Ora, que continua a ser fantástico. Fantástico. Já seria, tirando a primeira volta, e se olharmos para recorde... a questão, claro, e se olharmos para a questão da grandeza e a comparação que muitas vezes há com os nossos adversários, é absolutamente... E como os maiores continuamos a ser. Ponto final, parágrafo. O que é verdade é que depois, quando nós somos os maiores, mas quando virarmos a classificação da Champions ao contrário, João, a coisa... o João não consegue. Não consigo. O João tem ali o bichinho do mal dentro dele. Não, mas isto é uma realidade que nós não podemos fugir. Já vamos falar disso. Porquê? Porque quando eu olho para isto, eu quero acreditar que sermos os últimos na Liga dos Campeões há de servir para alguma coisa. Eu não estou a dizer que quero que o Benfica... malta, se alguém se atreve a achar que nós na quarta-feira, porque eu vou votar no Noronha Lopes, fiquei satisfeito, está tudo louco. Sim, eu ia gastar 200 euros e fazer 700 km para ir lá torcer pelo Bayern. Eu até gosto de clubes alemães, porque mas calma. Isto é assustador. Não é? Alguém pôr em causa que um benfiquista quer que o Benfica perde. Aí já entramos num campo que nós aqui nem queremos. Olha, eu até posso confidenciar uma coisa que eu disse em 2020 a João Noronha Lopes. Agora confesso que não disse em 2025. Eu disse em 2020, João, eu sou um confesso... isto vai ser um bocado polémico, há muitos benfiquistas que não alinham. Todos. Podem começar a cortar agora? Eu sou um confesso admirador de Jorge Jesus. E eu disse em 2020, João, está preparado para ir à luta a umas eleições com o Benfica a chegar ao dia das eleições com tudo vitórias? Pois. E o cacete é que aconteceu, perdemos com o PAOK e fomos eliminados das Champions, mas o cacete é que íamos em primeiro, acho que com tudo vitórias, até ao dia das eleições. E portanto, nós todos queremos que o Benfica ganhe. Claro. Sempre. Desculpem aqui aquilo que eu vou dizer, mas eu sofro com o vôlei feminino. Quer dizer, nós ganhamos 3-1 em vôlei feminino na qualificação para a Champions e eu vibro com aquilo como se fosse um jogo de futebol. Portanto, que ninguém ponha em causa. É isso. Eu já nem falo naqueles nomes mais mediáticos, dos Bagão Félix, isso tudo. Qualquer sócio, o mais comum possível, não é? Porque essa também tem a ver com a conversa que havemos de ter daqui a minutos. Nós, na bancada, somos todos iguais. Claro. E, portanto, todos sofremos da mesma maneira. Podemos querer um Benfica diferente, cada um de nós, mas sofremos todos da mesma maneira.
Mas só para concluir o meu raciocínio, eu acho que vai votar menos gente. Votando menos gente, eu estou muito convencido que quem vai votar no Noronha Lopes vai votar. E, portanto, eu estou convencido que a menor afluência às urnas vai validar a vitória de Noronha Lopes. Se eu estiver enganado, segunda-feira estarei cá. E eu aqui, se quisesse ser um bocadinho mauzinho, eu já disse isto em off e vou dizê-lo aqui abertamente. Eu volto a dizer que havemos todos aqui e obviamente que haverá malta que não vai gostar do que eu vou dizer. Eu atrevo-me a dizer que toda esta campanha dos SMS, no dia a seguir estávamos a receber mensagens, vamos chegar aos 100 mil. Eu acho que tem muito a ver com algum receio. Claro, só há um candidato que tem a perder com menos gente a votar, que é Rui Costa, porque eu acho que é por isso que eu faço esta leitura. Vão votar. Os SMS não são para o Guinness. Não, claro que não são para o Guinness. É isso. E atenção, João Noronha Lopes ele quer que quanto mais pessoas votem, melhor, porque é a força do Benfica. Claro. Agora, do outro lado, sentem claramente que a força da mudança é muito mais fiel, claro. E que as outras pessoas é um voto mais... E essa é a leitura política deste momento. Exatamente. Claramente. Eu penso que isto é claro, e por isso é que... Sim. E o que me entristece não é querer que haja mais pessoas a votar. O que me entristece é que as pessoas que estão no Benfica só querem que votem mais pessoas para segurar o lugar deles. Sabem que isso risco... não... Sim. Não, eu reparo, eu não coloco em causa o benfiquismo de ninguém, mas repito, o meu ponto de partida para estas eleições foram... Eu sei que com Rui Costa, já o disse aqui, Sim. eu sei que com Rui Costa vai correr mal. Ponto. Portanto, eu quero mudar. Mas se calhar o candidato A, B, C... gente, eu só quero mudar. Não quero que Rui Costa continue. E se me perguntarem se é pelo Rui Costa, sim, é pelo Rui Costa, e é pelas pessoas que estão com Rui Costa. E, portanto, esse é o ponto de partida. E eu estou convencido que a maioria dos sócios percebeu isso. Porque a maioria dos sócios não votou no Rui Costa. Esta é a minha leitura. O que vai acontecer amanhã, creio que vai ser uma afluência muito importante, mas acho que não vai ser tão grande. O que vai acontecer no dia seguinte, confesso que depois do meu otimismo do último episódio, depois de ontem, eu ontem à noite até escrevi isso no Twitter, estive sentado para aí 1 hora a refletir sobre o que tinha acabado de ver. Eu acho que nós estamos numa fase muito complicada. E o dia seguinte vai ser um dia complicado. Sim. Eu diria que esse é o maior desafio para qualquer um dos dois que vença. É que se junta. Agregar outra vez. Sim. Como é que nós vamos agregar? Porque se o Benfica é um clube plural e que tem, sempre houve, nunca mais me esqueço do Benfica, da história que o Benfica estava a ganhar 5-0 ao intervalo ao Sporting, empatasse e na segunda parte não marcamos nenhum golo e o terceiro em ela assobiava. Portanto, há sempre contestação, há sempre pessoas que não estão felizes com alguma coisa, mas é diferente isso do quase o momento bélico que se vive. E isto preocupa-me enquanto benfiquista e obviamente que eu, acima de qualquer ajuda que tenho dado na campanha do João Noronha Lopes, é eu benfiquista, sócio 15.321, que vou chegar, a tal expressão que o João Noronha Lopes diz, que quando vou chegar ou no dia a seguir para o meu lado esquerdo e para o meu lado direito, eu vou perguntar em quem que o A ou o B votou, não é? Mas eu preocupa-me que haja à primeira derrota ou à primeira... Só as vitórias... As vitórias são a única coisa que podem acalmar qualquer presidente que venha a liderar o clube. Temos Mourinho para liderar essas vitórias. Exatamente, podemos falar sobre isso. Isso é discutível também. Claro. Podemos falar sobre isso. Se calhar outra vez um bocadinho contra a corrente, mas... Para terminarmos a questão das eleições, uma pergunta direta ao Gustavo, porque tivemos aqui na semana passada ao Germano, que eu acho que de certa forma incorporou a opinião de muita gente que não votou em João Noronha Lopes, criticando de não ter sido capaz de ser alternativa. De quem o viu, quem ouviu, provavelmente poucos leram o programa, não sentiram em João Noronha Lopes a pessoa ideal para mudar. Como é que tu, desde logo como sócio e como obviamente indivíduo, mas como alguém que trabalhou de perto com João Noronha Lopes, encarnam estas críticas? Então, olha, eu ouvi atentamente os vossos 2 primeiros episódios e queria, já agora em relação ao que o Germano disse, e que gostei bastante de ouvir, mas há uma coisa que eu tenho que refutar, porque não é verdade. João Noronha Lopes não é um candidato dos benfiquistas de Lisboa. João Noronha Lopes foi o candidato que a mais casas do Benfica foi, que mais apoiantes, vamos chamar-lhe, que agora está muito na moda, até provocatória, voluntários tem fora de Lisboa.
Cuidado com os SMS também. Exato, é isso. Não pode haver SMS para a base de dados. E isso foi um dos temas do primeiro debate da segunda volta, que se discutiu para aí 15 minutos ou 10 minutos em 70. Mas João Noronha Lopes quer mesmo um Benfica descentralizado, por isso é que quer fazer reuniões de direção fora de Lisboa, Assembleias Gerais, estudar se é possível fazer fora de Lisboa ou não, mas ou pelo menos que os sócios fora de Lisboa possam... E desculpa interromper-te o raciocínio, porque foi outra coisa que eu lembrei, que é vamos à coisa mais básica de todas, algo que as pessoas realmente se identifiquem e que não precisem de puxar pelo sentido crítico. Quer dizer, Nuno Gomes é de Amarante e Vítor Paneira é um símbolo do benfiquista do Norte. Manuel Mota, vice-presidente para as infraestruturas, fui aos dois também é do Porto, sendo que, e mais uma vez isto, a prova que nós podemos todos conviver muito bem porque somos todos benfiquistas. Rui Costa tinha na sua antiga direção, Silvio Cervé, um enorme benfiquista do Porto, e Miguel Vasconcelos Ferreira, secretário da Mesa Assembleia Geral, que é meu vizinho de prédio, ok? Portanto, e convivemos muito bem, um que apoia mais uma candidatura e outro que apoia outra candidatura, mas portanto não me venham dizer que João Noronha Lopes é da elite, que só procura um Benfica de Lisboa, porque isso não é de todo verdade. O que pode ter acontecido é que teve mais votantes na região de Lisboa. Isso depois tem outros efeitos, se calhar, socioeconómicos, que podemos estudar, mas isso não é para aqui. Em relação a sócios não terem conseguido ver em Noronha Lopes uma alternativa ao projeto atual do Benfica. Então, eu percebo que haja pessoas que não consigam ver isso, até porque há muito pouco interesse. E não é o vosso caso, porque vocês procuram um jornalismo de forma diferente, mas nos mass media, de poder-se discutir projetos verdadeiramente. Se olharmos para as entrevistas, e por exemplo, eu olho para João Diogo Manteigas, teve muito menos tempo de espaço mediático que outros candidatos, e João Diogo Manteigas tinha um projeto super válido, não é? E quando foi à televisão, foram raras as perguntas sobre o seu projeto. E é a mesma coisa com o João Noronha Lopes. Por isso é que João Noronha Lopes tem uma equipa que teve agora um protagonismo bastante maior nas diferentes áreas a explicarem os seus projetos. Além muita gente, e houve a narrativa de que a estrutura de futebol do Benfica de Noronha Lopes era muito complexa, é exatamente igual a nível de organograma à estrutura que atualmente do Benfica. E depois, se olharmos para aquilo que é a questão do associativismo, onde temos uma pessoa como a Raquel Vaz Pinto, que acompanhou-me em muitas visitas a casas do Benfica nesta campanha eleitoral, que tem um pormenor que identifica o nome, e espero que não seja entrar na base de dados, no RGPD de ninguém, mas o sócio que falou, o seu número de sócio, vai-lhe fazer perguntas, manda-lhe e-mails, manda-lhe mensagens a perguntar para poder evoluir. Não sentir que há um projeto onde temos vice-presidentes em que explicaram cada uma dessas áreas na sua apresentação do programa, que foram pelas casas do Benfica falar aos sócios sobre isso, eu digo que só pode ser a falta de interesse em conhecer projetos. Eu acho que não é o momento para fazer aqui um tempo de antena, mas a única coisa que eu posso dizer é que eu sinto que há dois pilares fundamentais naquilo que é o Sport Lisboa Benfica. Obviamente que o ganhar está sempre associado ao nosso clube, mas para mim mais do que isto é os valores e a questão do associativismo, e há um projeto muito completo, e convido, que ainda tem 24 horas para poder fazê-lo, convido toda a gente a poder ler o projeto do associativismo do Benfica. Nós que somos mais de longe de Lisboa, da nossa casa principal, sentimos se calhar mais ainda isso, e sentimos que aquele inferno da luz, aquela vivência. Eu antigamente quando percorria a segunda circular a pé com o meu pai, passava pelo túnel, subia e chegava ali, e logo ali quando via aquele monstro havia um ambiente diferente, e está-se a perder muito no Benfica isso, e há um projeto para revitalizar esse benfiquismo, e está lá escrito por letras completamente para qualquer pessoa que consiga ler num português simples perceba. Depois, no projeto desportivo, há claramente um investimento naquilo que é não investir menos, mas investir menor, e procurar dar tiros muito mais certeiros, com um trabalho essencialmente de scouting muito mais aprimorado, e depois com os valores do Benfica e os tais que eu digo, a melhor nacionalidade do mundo, benfiquista do Norte, com o Vítor Paneira a dar aquela questão da mística. Sim. Portanto, eu acho que é um bocadinho por aqui. Além disto tudo, pessoas como eu, que são de marketing, comunicação, que gostam de estratégia, que gostam de negócios, vejam a estratégia que Luís Pedro Duarte apresentou para 10 anos do clube, vejam o que João Cília tem pensado para a área do marketing e comunicação. Eu diria que
é mesmo só falta de profundidade no conhecimento dos sócios. Deixa-me muito fazer rapidinho, porque eu ainda queria falar muito de futebol. Não, mas porque se calhar ficaria aqui tipo em aberto a possibilidade de voltar cá depois das eleições para fazermos uma reflexão sobre isto tudo, para todos aprendermos um bocadinho. E já agora fazendo-me ao convite, mas falámos não só sobre eleições, porque aquilo que o meu pai me ensinou muito é que, e uma das coisas que o meu pai me pediu ainda ontem, quando eu estava muito desgostoso com a forma que o Rui Costa seja o que aconteça o que acontecer, nós temos que continuar a evangelizar o nosso benfiquismo. E eu que tenho um filho de 7, de 8 e de 1 ano, nós temos que transpor para as gerações seguintes aquilo que é o benfiquismo. E depois, para não falarmos tanto de política e falarmos mais daquilo, e desculpem realmente aquilo que eu vou dizer, e mais do que a bola entrar ou não, aquilo que é a magia de ser benfiquista, que é aquilo que eu mais me orgulho de dizer na minha vida, é que eu vivo 305 dias por ano com uma magia única, que é a mística do Benfica. Eu tenho isso planeado para os episódios seguintes. Eu já disse em tom de brincadeira, quer dizer, 50% de brincadeira, 50% a sério, que eu quero que isto passe rapidamente, até para o canto do Benfica. Porque eu também já estou cansado. É isso. Eu trabalhei nisto, estou um bocadinho cansado. Imagino, tu estás esgotado e nós estamos amarrados. Nestes primeiros 3 episódios não tivemos, e se calhar no quarto temos que aflorar mais uma vez, porque será o resultado final. Mas eu quero falar de Benfica, quero falar de... Deixa-me só dar uma nota final, quase como se não sendo de campanha, mas que é um bocadinho uma reflexão. Eu acho que amanhã a questão, mesmo para quem não se sentiu convencido por Noronha Lopes, porque há gente que diz, o que eles querem, foi uma crítica que eu também ouvi, é distribuir cargos. Tem muita gente para distribuir cargos. O Rui Costa disse isso ontem. Disse isso ontem, não é? Mas eu diria desta forma muito simples. Amanhã só há 2 coisas para fazer. Ou votam e continuam com o Rui Costa, ou votam e vence Noronha e passamos a ter um novo presidente. Toda a gente que votou nos outros candidatos, à partida é porque recusava a opção Rui Costa, como ponto de partida. Portanto, amanhã só tenho uma alternativa, que é votar Noronha Lopes, e eu estou convencido que amanhã vai acontecer uma boa surpresa. E nós cá estaremos para a semana com menos tempo, mas falar sobre esses resultados. Vamos falar de futebol, vamos falar de Benfica, depois também um bocadinho de modalidades, mas temos que ir ao futebol. Tivemos 2 jogos na última semana, tivemos Guimarães, correu bem, Vitória. E tivemos Leverkusen na Luz. Vamos começar por Guimarães e quero fazer uma pergunta muito específica e ao João, porque mete Mourinho. Vimos em Guimarães ali uma luzinha do grande gênio que é José Mourinho, quando ao intervalo tira os 2 melhores jogadores da primeira parte e tu pensas, quer dizer, que isto estava a correr tão mal, com os únicos 2 que estavam a mexer um bocadinho com o jogo, e ele vai meter o Barreiro. E a verdade é que, eu aqui estou totalmente de acordo, a expulsão não é discutível a do Vitória, podemos discutir a questão do Sudakov, mas nem quero entrar por aí, mas eu concordo com a ideia que o Benfica já era muito superior no momento da expulsão. E teve a ver com essa mudança. Portanto, tivemos aí, espero eu, o Mourinho que vamos ver mais vezes esta temporada. Talvez. Eu disse isso no rescaldo do BI. O que eu senti foi que o Benfica subiu um bocadinho, quase como se tivesse subido mais 1 degrau ou 2 na capacidade de pressão. Usei a ideia de que o Barreiro era um bocadinho o jogador que deu a mão a todos, subamos todos aqui um bocadinho e vamos todos de mão dada. Ele é muito bom nisso. E acho que foi esta a chave do jogo, e nesse sentido sim, do mesmo modo que vou dizer o contrário quando falar do jogo de quarta-feira. No jogo de domingo tenho que dizer que a mão de Mourinho foi decisiva para a vitória, e foi se calhar o primeiro jogo desde que ele está cá em que verdadeiramente eu disse, ok, Mourinho ganhou o jogo hoje. Leu bem o jogo. Leu bem o jogo. Mexeu bem. Eu arrisco-me a dizer que nos 6 milhões haviam muito poucos a validar aquelas substituições ao intervalo. Não, ninguém vai ser hipócrita aqui, não é? Eu posso dizer que eu com filhos novos, não é? E tento vender-lhes sempre o lado positivo da coisa, mas aquilo ao intervalo saiu-me e eu disse, eu não acredito no que ele está a fazer, tipo, nós não vamos ganhar isto. E os meus filhos, não vamos ganhar, pá. Eu disse, pá, eu estou preocupado. E de repente, aqueles, mesmo muito antes da expulsão, aqueles 10 minutos foram avassaladores, não é? Até sim, foi avassalador. Foi o Benfica, quando marca o gol, se na primeira parte, o 0-0, eu acho que é o resultado justíssimo. O Benfica antes do gol tem 2 grandes tem dois grandes momentos que geram 3 oportunidades, porque um deles é uma dupla oportunidade. Exatamente. Tem 3 grandes momentos, mais o gol do Tomás, 4 em 12 minutos ou qualquer coisa do género da segunda parte. Portanto,
eu que não sou um feio, posso já aqui dizer do José Mourinho. Nem eu. E obviamente que venho de um tempo em que, e vivendo aqui na cidade, o Porto foi campeão europeu com ele, etc. Portanto, ficou muito marcado nisso. Mas além disso, olhando para a questão mais tática da coisa... Eu acho que a malta que não é do Norte... Os benfiquistas que nos vêm, que são de Lisboa e de outras regiões, eles estão a começar a perceber um bocadinho o nosso trauma. Ou então dizem que os gajos são maluquinhos. É que não há hipótese, né? Meus amigos, eu convido-vos a passarem tempo connosco, porque realmente é um trauma que está muito enraizado. E nós tivemos azar na época em que nascemos e crescemos. Sem dúvida. O meu pai viveu os 18 anos do Porto sem ganhar, aos 19 anos. Sonho! É isso. E o meu pai diz, quando eles foram campeões, claro que até ficamos tristes. Mas sem ganhar eu. É isso, né? Mas Mourinho, se há coisa que Mourinho tem capacidade para fazer, é a nível comunicacional. É fortíssimo. Além de, e não desrespeitando a vossa classe, mas além de ser diferente estar Mourinho a falar ao Bruno Lage, a forma como o jornalista faz a pergunta, e eu também sou de comunicação, é totalmente diferente. Não é? Nós sentimos que podemos ir mais, fazer uma pressão mais alta ou jogamos mais à retranca. E depois, mesmo que eu sinta que Mourinho não põe as equipas a jogar bom futebol, eu acho que ele pontualmente é capaz destas coisas mais geniais, vamos chamar assim. É isso, tipo, que ele vê o que ninguém vê. Sim. Agora, isto infelizmente, eu fiquei muito, muito entusiasmado com a segunda parte de Guimarães. Eu estava super confiante, até porque eu confesso que eu vivo muito o Benfica e vivo pouco o futebol internacional. Eu sou muito como tu que dizes, eu não conheço, mas o que eu fui ver foi, fui ao 0-0 e qual é a classificação do Leverkusen. Sim. Sei que tem o Grimaldo, sei que tem o Tapsoba, porque lá está, ligo mais ao Tugão do que ao futebol internacional. E depois, sim, mas eles estão numa má fase, nós vamos ganhar, nós estamos a subir, eles não estão bem. E foi um balde de água gelada quarta-feira. Mas centrando em Guimarães, eu acho que foi os melhores minutos da era Mourinho. Fazendo a ponte entre ambos. Apoio em Guimarães, apoio na Luz. Isso. Era só para lançar aqui. Tu queres-me pôr, porque sabes que eu tenho aqui Quero-te pôr a falar sobre isso. Não, e é importantíssimo falar-se, porque se não fomos nós que somos nós próprios benfiquistas, a tentar puxar pelos nossos colegas de bancada benfiquistas. E não é uma questão de... também tenho que dizer isto. De benfiquistas do Norte, nem benfiquistas do Sul. Não, porque nós também somos do Norte e estamos em Lisboa. E vamos dizer a verdade, que é, se há sítio onde há menos apoiantes do Benfica em Guimarães, e grande parte da fatia dos adeptos é dos grupos organizados que vieram de Lisboa e que deram um show inacreditável nas bancadas e que fazem representar naquele momento qualquer benfiquista, porque aquilo foi e em Guimarães que é o sítio mais difícil para se apoiar, porque eu que felizmente suspeito, que já disse várias vezes publicamente o meu apreço pela vitória, é uma das coisas extraordinárias. Era exatamente isso que eu ia dizer. Portanto, não é só aqui pôr benfiquistas do Norte e benfiquistas do Sul, antes pelo contrário, porque nós vamos muito a Lisboa também e eles vêm muito cá acima também. Agora, há um fenómeno de Estado da Luz. Aquilo que e não é querer levar as coisas para a campanha, não é? Mas o que Vítor Paneira diz no discurso de encerramento da primeira volta, que entrava-se, e eu não vivi isso, eu digo sempre ao meu pai, eu adorava ter vivido nos anos 70 e 80, porque eu conheci o Estádio da Luz antigo muito bem, aquele senhor das queijadas, eu hei de ter 90 anos e hei de me lembrar do senhor das queijadas que me vendia no primeiro anel do Estádio da Luz, vezes sem conta, mas o verdadeiro inferno foi ainda um bocadinho antes, nos anos 70, nos anos 80. E o meu pai dizia-me, não havia a questão das claques, os diabos estavam a surgir, mas aquilo era o povo, não é? O bater na pedra das bancadas, aquilo levava a uma erupção autêntica. E como é que nós hoje em dia, mesmo depois estamos aqui em Guimarães, mesmo depois de ser Mourinho, porque não foi o Bruno Lage, foi Mourinho, porque ser eu a apelar ao apoio, ou ser Mourinho a apelar ao apoio é muito diferente, não é? E Mourinho a dizer que os adeptos, se quisessem, iam jogar com a equipa, etc. E nós ao fim de 5 minutos. Se calhar em 5 minutos. Nem se calhar em 5 minutos. Tu já tiraste aqui quase, ou já me tiraste quase das palavras. Não, acho bem, ainda bem porque temos que economizar tempo, então fizeste bem. Mas era muito isso. E eu estive na Luz, já o disse na quarta-feira, e ainda antes do jogo, eu entrei quase uma hora antes, eu gosto de entrar cedo. Somos dois. Eu gosto de entrar cedo. Aquela ideia do... Eu ver o aquecimento, sentir a coisa... Tudo. Mas o que, para aquilo que eu vou dizer a seguir, é mau. Porque eu comecei o jogo com o Leverkusen, Duarte Monteiro, a perder. Comecei o jogo a perder. E eu mandei mensagem para o grupo que nós temos e a minha frase foi, e vou usar a palavra sem paninhos quentes, ambiente deplorável. Porquê?
não concordando eu com muitas coisas que Mourinho diz, Mourinho fez o trabalho que tinha que fazer. O jogo era decisivo. O Benfica tinha 3 derrotas na Liga dos Campeões. O próprio Mourinho, ele depois no fim contradisse-se um bocadinho, mas o próprio Mourinho tinha dito antes do Newcastle... Esta era a final. Este era o jogo. Sim. E, portanto, os benfiquistas tinham uma opção. Ou iam ver o jogo ou iam jogar o jogo. E ele pediu, já não sei se o estádio a ferver, o estádio a arder. Sim. Isso aqui, os eitos podem jogar connosco, etc. Exatamente. E o que é que acontece? Eu entro no Estádio da Luz, para além de todo aquele espetáculo musical que eu não vou discutir aqui, é o que é, começa o jogo e o estádio está morto. Nem vou entrar pela questão de não termos lotação esgotada, foi um dia terrível em termos de chuva no país. Entretanto, eu como tenho Red Pass, e peço desculpa à malta que não tem, perco às vezes um bocadinho a noção da realidade dos preços dos bilhetes. Tal e qual como eu não sabia que os bilhetes mais baratos eram 35 euros. Absolutamente ridículo. E, portanto, eu vou desculpar os 10 mil adeptos que não foram e que levaram os bilhetes que não foram vendidos têm desculpa. Porque tem desculpa. E com o volume de jogos que há... Tem desculpa junto do sócio e do adepto, não exato. Tem desculpa junto à direção. Sim, exato, desculpa, certo. Portanto, e de repente eu olho para aquilo e eu estava ansioso com a falta de ambiente no Estádio da Luz. E a única razão, a única explicação que eu encontro para aquilo, e estávamos a falar disso em off antes do programa, é a de que a grande maioria daqueles adeptos não entende hoje em dia o que é o Benfica. Não entende os momentos. Porque se eu dou de barato que num jogo do campeonato, com todo o respeito pelos clubes que eu vou nomear, frente ao Aroca, frente ao Rio Ave, frente ao Tondela, um jogo que são 3 pontos, mas que ainda tens mais 20 jornadas, que eu conceba que nesses jogos o ambiente não seja a coisa mais extraordinária do mundo, as pessoas estão no seu direito. Não concebo que não se entenda que um jogo de Liga dos Campeões, que uma noite europeia no Estádio da Luz, num momento crítico em termos pontuais para o Benfica, que não haja chama dentro dos adeptos. Porque aquilo foi literalmente falta de chama, falta de noção do momento, daquilo que o momento exigia. E depois há a questão dos grupos organizados, chamemos-lhe o que quisermos, claques, que vivem um momento que também não é positivo para o resto do ambiente no estádio. Mas eu não quero ir por aí, porque nos anos 70 e 80 não havia nem boys, os diabos estavam a dar os primeiros passos, havia consciência de que ir à Luz era especial. E hoje em dia o que eu sinto é que ir à Luz não é especial para a grande maioria das pessoas. E nós temos, para mim, e até fico emocionado. Pois, olha, eu estava a ficar parecido. Você sabes que pode haver aqui diferentes questões em cima da mesa. Eu acho que o tempo que vivemos é um tempo diferente. Claro, sem dúvida. Ser adepto do Benfica em 2025 é diferente de ser adepto do Benfica no ano 2000 ou em 1980. Quer dizer, é o que é, não é? O próprio mundo mudou também. O mundo mudou. E, portanto, mas desculpa dizer-te uma coisa. Força. Eu hoje estou a interromper-vos várias vezes porque eu me lembro de coisas. Ser adepto, eu vou dar um exemplo que não sei se é justo ou não, mas vou dar. Ser adepto do Galatasaray em 2025 é diferente de ser adepto do Galatasaray em 1990. Os ambientes... Isso foi uma entrada a pé juntos. Foi, desculpem-me. Mas... Ser adepto do Borussia Dortmund em 2025 é diferente de ser adepto do Borussia Dortmund em 1980? Não é diferente. Eu tenho feito alguma reflexão sobre isso, que é, nós de facto somos os maiores, falamos disso muitas vezes, mas não temos sido os melhores. Portanto, este massacre de desilusões sucessivas tem o seu peso. Dói. Depois há uma dimensão financeira, porque a sociedade portuguesa levou, sobretudo quem trabalha, levou um rombo muito grande nos últimos anos. E, portanto, ir hoje a Lisboa para um de nós tem um peso que há 10 anos não tinha. Eu lembro-me que na época 2009, 2010, eu fui ver os jogos todos do Benfica. A sério? Eu também fiz 34 jogos. E depois eu pensei assim, peraí, e se fosse hoje? Isto era impensável. Portanto, e tu também tens um filho, não é? Mas não levava nenhum nessa altura. Mas agora eu vejo, não é? Tipo, eu agora que levo 2 filhos ao futebol e sabemos como é que são as crianças, não é? Depois querem comer no bar, porque eu não como nada no estado. Não gero os 40 euros que o Nuno Catarino quer que se gere, mas para quem vem do Norte é assustador. Claro, é que eu estava. Minha mulher 200, que não veja este episódio. Aqueles 200 euros que tu falavas é se formos e não comermos no bar, não é? E com jeitinho comemos um hambúrguer qualquer no McDonald's para ficar mais barato. E portanto, esse peso existe, não é? Depois, também acho que nós somos um gigante que não valorizou o pequeno. E entendo como pequeno quase como ironia, porque eu estou a falar do sócio. E o que eu acho que aconteceu é que se valorizou o cliente e não o sócio. Distanciando o gigante, Benfica,
do pequeno, o sócio. E isso afastou-nos. Afastou quem? Eu não vou dizer que são os verdadeiros, não quero usar essa palavra. Sim. Mas há um conjunto de pessoas que sente o Benfica de uma maneira e que hoje não pode ir ao estádio. E há gente, para quem ir ao estádio, é uma experiência como ir ao cinema, como ir ao teatro. Há uma certa sacralização da coisa. Sim. E isso eu acho que hoje tem um peso. Como se o turista... Em Barcelona fala-se muito isto. É um passatempo. Vamos lá, fazemos umas lives, tiramos uns vídeos para o Instagram, umas fotos, tenho a camisola. Eu sobre essa experiência do Barcelona, o meu pai tem um grande amigo que o trabalho lhe deu de Barcelona. E nós fomos ver lá os quartos de final, fomos ver o de Simão, mas depois fomos ver aquele do Rodrigo também, que o Rodrigo Isolado tem marcado. E o meu pai, na primeira vez, foi lá para cima comigo e disse: pai, eu agora já não vou subir 500 escadas, que eu já não aguento isto. E foi para o lugar com o amigo dele do Barcelona. Ele chegou assim: olha, eu espero que o Benfica nunca seja isto. Porque nesse jogo o Messi não jogou. E foi suplente. E depois foi aquecer e entrou. E ele disse: o estádio só se levantou quando o Messi foi aquecer, porque eram os turistas todos asiáticos a fazer os tais vídeos para o Instagram, não sei o que mais. E o que é certo é que hoje em dia isto já existe no Estádio da Luz. Sim, existe. No caso, eu tive uma experiência em Barcelona, de ter ido a Barcelona, e no sítio onde eu fiquei alojado, havia uma experiência que é de um sócio qualquer do Barcelona, que eu não conheço lado nenhum, que disponibilizava o cartão dele, e eu podia adquirir o cartão dele e ir ao jogo do Barcelona com o cartão dele, e eu que era um turista. Eu tive essa experiência. Infelizmente no Benfica há muito bilhete a ser vendido em mercado paralelo também para isso, não é? E portanto, o que eu quero dizer com isto é que quando eu não me revejo na proximidade com os jogadores, como eu sinto os jogadores como algo distante, e isso podia ser feito de várias maneiras, eu acho que diminuímos a paixão. Não vou entrar nos conceitos matrimoniais, mas é um bocadinho isso. E portanto, eu não concordo com o que vocês diziam dos adeptos do Galatasaray, do Dortmund. Eu não concordo que nós tenhamos de deixar de ser isso, mas o que é verdade é que isto é uma pescadinha de rabo na boca. Certo. Porque o nosso clube não nos tem tratado como adeptos. Sim, mas promovido essa distância. Chamo-nos a todos à responsabilidade. A todos. Porque, mas repara, mas a nossa vénia que nós fazemos quase como uma honra que a equipa presta ao seu adepto, eu começo a achar que ela está vazia de conteúdo. Não, ela é feita hoje em dia é um proforma. É um proforma. Claro, não é? Aquilo que o porquê da vénia, não é? O Japão, etc. O respeito pelas pessoas. Hoje em dia, aliás, é um ritual há várias pessoas dentro do Benfica que vão partilhando que os jogadores não sabem porque. Quanto mais distantes puderem estar, neste momento preferem. Pois. Quer dizer, mas isto, se não houver os adeptos, não há os jogadores, não é? E esse, para mim, é capaz de ser o elemento central, o caminho que nós temos que caminhar juntos. Os grupos de adeptos, claro. Eu acho que se nós tivéssemos grupos de adeptos com outro tipo de envolvência no jogo, isso eu acho que é preciso trabalhar dava para um programa inteiro. Eu aí confesso que permitam-me discordar um bocadinho, porque olhem para Guimarães. Em Guimarães eram os grupos de adeptos que estavam lá e quase mais ninguém. Os grupos de adeptos, se não estivessem no estádio, na Luz, melhor dizendo, eu tenho ainda mais medo como é que seria a Luz. Não, mas eu quero que eles estejam. Ok. Porque eu acho que eles são fundamentais para isso. Agora, eu acho que tem que haver um pensamento entre todos. Claro. Em primeiro lugar, aquilo que nós costumamos dizer normalmente, eu que vejo o jogo atrás da baliza, os adeptos da central não sintam que são adeptos de primeira, e os adeptos que vêm atrás da baliza não sintam que são adeptos de primeira e os outros de segunda. E que sejamos todos o mesmo, porque o meu pai e a minha família toda que vê os jogos na central e eu que vejo atrás da baliza, nós temos exatamente a mesma paixão pelo. Portanto, e há pessoas que eu não digo que vamos todos ter que ver o jogo de pé agora, não, mas tem que haver um envolvimento de parte a parte. Nem uns, quando o terceiro anel começa a puxar Benfica, o grupo de adeptos deve acompanhar, e quando o grupo de adeptos puxa outras coisas, a central ou o terceiro anel deve acompanhar. E nós, enquanto não percebemos, eu acho que isto. Eu acho que a base começa não transformarmos os adeptos e sócios em clientes, e depois foi assumir que nós não conseguimos mudar o mundo. Qualquer um de nós chega ao Estádio da Luz e sente: para que é que eu vou ser eu a cantar? Porque eu não vou conseguir mudar o mundo. Eu tenho que dizer isto. Porque o jogo com o Leverkusen, nós não falámos de futebol. O jogo com o Leverkusen, a equipa jogou bem. Já vamos falar, é isso. Melhor exibição da época, na minha opinião. Se calhar, até um 0-1. Se calhar com um estado on fire. E eu vou-te dizer. Há uma coisa, desculpa, Duarte, só. Força. Sofremos um 0-1, um 0, não é? E obviamente fiquei doente, não é?
mas eu não, e há momentos que uma pessoa sente, já fomos. Eu naquele momento não senti isso. Eu disse, não, nós estamos a jogar para caneco, nós vamos conseguir dar a volta a isto. Sim. E o que é certo é que o Estádio da Luz já estava com o ambiente fraco. Já fomos. Ali há um esvaziar gigante e os jogadores entram num buraco porque psicologicamente... 10 minutos depois dos 55 mil já só estavam 40 mil. Pois. E não me lixem de dizer que estão a chover e que não sei o que mais. Não, é tudo. E para falar de futebol um bocadinho e engatar nisto que estamos a dizer, há o lance do Luca Bacchi aos 11 minutos, só para depois fazer o embrulho final disto, em que a bola vai à trave e o Luca Bacchi pede o apoio das bancadas. Porque até ao 11º minuto era um enterro absoluto. E só para terminar, deixar esta pergunta. Porque era aqui que eu dizia que nos chama a nós também a responsabilidade. Porque eu, como dizia a minha mulher foi comigo, e ela a certa altura virou-se e disse: pá, pronto, tu és mais vivo do que a malta aqui à volta, mas pá, vê lá se te acalmas, que eu estava doente. Mas só deixar esta pergunta: se nós não percebemos, se nós adeptos, nós bancada, não percebemos o jogo, o momento, a importância e não transmitimos isso, como é que vamos exigir aos jogadores que não nasceram benfiquistas, que não sentem Benfica, meses, não é? Como é que vamos fazê-los convencer que tem que dar tudo? E neste caso eu acho que há um ponto adicional, que é, nós costumamos dizer que os adeptos têm que empurrar a equipa ou a equipa empurrar os adeptos. Pronto, eu acho que tem que ser um misto. Às vezes é isso. Mas neste caso, a equipa empurrou os adeptos. Empurrou. É que o Benfica jogou contra uma equipa de top 5 do campeonato alemão, de um nível alto, no nível verdadeiro de Champions, e o Benfica mereceu claramente ganhar até ao 1-0, e a equipa empurrou os adeptos, e os adeptos não foram com a equipa. Porque antigamente dizíamos, nós precisamos da equipa, e agora já neste jogo concreto, nem isso aconteceu. Não. E isso é que eu confesso que foi o que mais me preocupou deste jogo, além do resultado e de estarmos numa situação, acho que fatal na Champions, ou quase fatal, não é? Mas foi perceber, nós não tivemos a capacidade de ir com a equipa. Certo. E isto preocupa muito naquela questão da magia do que é ser benfiquista, não é? Pronto, e isso preocupa-me mesmo muito. Foi a minha, e agora para falar de futebol, foi a minha única preocupação no jogo com o Leverkusen, porque eu estou com vocês. A equipa não vai jogar um futebol brilhante, já percebemos todos isso. Não tem se calhar jogadores para isso, Mourinho se calhar também não é o treinador para isso, mas mérito seja dado a Mourinho. Tu sentes que nos últimos jogos a equipa pelo menos pode ganhar. Se calhar não da forma como tu gostas de ganhar, mas que a equipa vai poder ganhar. E contra o Leverkusen, em campo aberto, o Benfica devia ter chegado ao intervalo a ganhar 2-3-0. E, portanto, desportivamente, é uma derrota que custa por aquilo que representa, mas se calhar temos ali alguns sinais positivos. O nosso tempo já vai longo, portanto, estamos todos de acordo que o jogo foi bom. Eu queria falar um bocadinho sobre o contexto Champions. Mourinho fez um bocadinho uma marcha atrás em relação ao jogo com o Leverkusen, que ele disse que este é que era o jogo decisivo, e ele agora diz que ninguém me convence que estamos fora. Até o último jogo também ninguém me convence, mas temos que fazer 10 pontos. É isso. Malta. O que é que nos vai na alma em termos... E tu és professor de matemática. Portanto, mas isto nem... Os números não costumam mentir, mas o João Paulo acreditava depois do 7 em Vigo que ainda podia dar a volta. Portanto, eu diria que neste momento estamos numa situação, não vou dizer igual, mas é melhor. Não? Malta, vamos lá ver. É melhor. Não, desculpa, porque eu acredito que o Real Madrid já vem apurado, pode rodar. Por acaso ainda não fui ver. Isso parecendo ainda não fui ver com quem que joga. No final dos anos 90, eu a dizer, porque nós vamos. É isso, eu era assim. Estamos a 7, mas o Porto vai perder não sei o quê. E chegava ao fim e o meu amigo virava para mim e disse: ok, mas tu partes sempre do princípio que o Benfica ganha os jogos todos. Eu, claro. Pronto, mas neste momento, então, os 10 pontos Ajax, quase que obriga a isso. Nápoles, Juventus e Real Madrid. Exatamente. Ganhamos os próximos 2. Algum de nós, algum benfiquista acredita... Pá, quando eu digo... Eu não estou... Ó, Sérgio... Exato, ele mata, já expulsa já do hino, que o homem que acredita que vamos ganhar sempre... Que nós vamos ganhar 4 jogos, estes 4 jogos. Porque o Benfica ganhar 4 jogos seguidos parece uma coisa absolutamente normal, está tudo bem. O não Benfica ganha 5 há quase 200 dias. 5 jogos seguidos. Pois. E eu nós queria perguntar... a fazer como aquele adepto do Manchester United. Fica complicado. Desde abril. Eu cortei o cabelo há pouco tempo, pronto. Como é que nós achamos que o Benfica na Champions vai ganhar estes 4 jogos? O Mourinho diz 9, 10 pontos vai chegar. Eu 10 acho que chegam. Sim. Já ouvi mesmo aqui no 0-0. Já se fez esse estudo estatístico. E há 2% de probabilidade até que 7 ou 8 pontos cheguem.
Pronto, eu acho que vai ser entre os 9 e os 10. Sim. O Benfica vai ganhar ao Ajax e tem que ganhar ao Nápoles. Isso. E faz 6. Opa, depois é um milagre. Eu acho que o historial com a Juventus nos últimos anos não é mau. Mas o historial não vai bater sempre. Mais uma vez, eu recorro muito ao João Nuno para o futebol internacional. Não vai bater sempre. Porque é isso. A questão o João Nuno diz: não, nós com a Juventus temos hipóteses. Quando foi o sorteio, ele disse: não, temos hipótese, apesar de não sermos, obviamente, favoritos, é muito mais fora, não é? Que vamos a Turim. Apesar de termos feito ótimos resultados em Turim num passado recente. Eu diria que, se olharmos isto para a questão analítica da coisa, não é? Tu que gostas dessa parte, em cada 10 oportunidades que tivemos com 0 pontos, 4 jogos dos mesmos adversários, nós havemos de passar se calhar em 2. E se calhar sendo otimistas, porque nós assumimos que vamos ganhar ao Ajax, porque nós acreditamos que o Ajax mudou agora o treinador. Vocês estão-me a ver o que é que nos vai acontecer. Pronto, e nós, no nosso Vietnã era muito comum isso acontecer. Eles mudavam treinador e ganhavam-nos. E depois nós íamos contratar o Sérgio Nunes, etc. Quando nos marcavam um golo, o Nandinho, Luís Carlos, etc. Que nos marcavam um golo, nós íamos contratá-los a seguir. Mas isto para dizer o quê? Eu acho que agora é pior, porque na altura éramos Vietnã, éramos pobres, agora somos o Vietnã dos ricos, que ainda é pior, portanto isso ainda me entristece mais. Mas eu acho que é muito pouco provável. Sim. Agora, também vou dizer uma coisa, eu que não adoro Mourinho, dos poucos, se Mourinho ainda tiver a aura de Mourinho, é com Mourinho dos poucos treinadores que podemos conseguir é com Mourinho. Portanto, se conseguirmos, para mim, os 2 jogos mais difíceis é o Ajax e o Nápoles. Ao contrário do que se possa parecer. O Nápoles é uma grande equipe. Não, mas eu digo isto pelo que que significa. Não, porque se não ganharmos esse, acabou. São 2 jogos que e 0 pontos outra vez seria. Não, isso nem eu não quero pensar nisso. Não vamos ver. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, até porque agora temos mais jogos do que tínhamos. E pior ainda, se perdermos os 8. Não, isso aí é isso, por isso que eu estou a dizer, temos mais oportunidades. Agora, é muito complicado e há um fenómeno que desde o ano passado que mudou, que antigamente mascarava um bocadinho o insucesso na Liga dos Campeões, que é ir para a Liga Europa. Pois, não há. Nós arriscamos-nos a que em janeiro ficamos fora das competições europeias e que eu já quero lá saber da parte financeira, do exercício do ano que está feito, mas a parte desportiva. Mas boca deportista nesta altura seria vão para a Liga dos Campeões para fazer esta figurinha, mas vale sair. Pronto, eu digo outra coisa, que o meu filho mais velho me perguntou, porque eu nem lhe falei, pai, o Sporting como é que está na Liga dos Campeões? E eu confesso que pensei, eu que sou normalmente uma pessoa que já deu para perceber, falo um bocadinho, interrompo e tal, eu fiz ali 2 ou 3 segundos de silêncio e pensei, o que é que eu lhe vou dizer? Mas eu não vou mentir, não é? Vou dizer a verdade, não é? Eu disse não, pá, até porque eu convivi com a verdade durante o meu tempo de Vietnã, disse, não, o Sporting está bem. Teve sorte de ter sido a expulsão do jogador de Marselha, mas o que é certo é que cumpriu até agora. E Nápoles perde, mas num jogo taco a taco, que se bateu muito bem, etc. Foram um bocadinho mais felizes no sorteio, sim, sem dúvida, mas estão a fazer pela vida. É isso, claro. Pronto, mas se nós tivéssemos ganho ao Karabag e ao Leverkusen, tínhamos tido azar com o sorteio, mas íamos passar quase certeza absoluta na mesma, porque ganhámos ao Ajax e depois era fazer mais um pontinho ao outro e estávamos na normalidade. Isso é a coisa que eu acho que nós fazemos. E desculpa, estamos sempre o sorteio dos outros é sempre mais fácil. É isso. Nós brincamos que o Porto, e nós estamos aqui do Norte, nos sorteios da taça sai sempre o Ense. E é verdade que nós dizemos isso, não é? Mas depois temos que olhar para a parte analítica da coisa e para a parte para a seriedade da coisa. Eu vou falar por mim, mas acho que falo pelos 3 e por muitos benfiquistas. Eu nunca vou desculpar o nosso insucesso com o sucesso dos outros. Ou com o insucesso dos outros. Isso, nunca na vida. Até porque somos os maiores, o insucesso dos outros não nos deve contribuir para nada. Não é? Eu acho que nós fizemos isso muito bem nestes 2 primeiros episódios, sobretudo no segundo e neste, porque trouxemos aqui gente que de facto também assumiu mais abertamente, embora o Sérgio também tivesse feito, mas o Sérgio é subejamente conhecido. Falamos de Benfica abertamente sobre os nossos problemas, e é os nossos problemas que nós temos que resolver de uma maneira ou de outra. E não deixamos, porque há muitas pessoas que dizem que enfrentar um problema que o Benfica tem, ou ser capaz de assumir uma coisa menos boa do Benfica, é ser menos benfiquista. Isso já. Mas aí já estamos a entrar por campos de eu quero acreditar de minorias de redes sociais e de televisão que levam depois a isto para aquele tom que falamos no início da conversa que não interessa a ninguém. Vamos começar aqui a ir para a reta final. Antes da figura e da memória, queres que um de nós responda à tua pergunta?
inicial? Pode ser. Pode ser, depois então. finalizarmos com a figura e com a memória. Portanto, eu posso relembrar. porque isto vai longo. Já vai longo e o malta já se pode ter esquecido. É no jogo que nós ganhamos em Liverpool com golos de Simão e Micoli. Quem é que fez o passe para o Micoli? Eu posso dizer eu abertamente, mas tu estiveste lá, tu tens todo o direito de dizer quem foi. O Beto fez-me festejar um dos golos mais épicos da minha vida em Anfield, e o Beto fez-me festejar um dos golos mais épicos da minha vida, que ainda me lembro, que caí no meio das bancadas do Estádio da Luz no 2-1 frente ao Manchester United. Portanto, Beto, de seu nome, o homem que veio do Beira-Mar para a Luz, cabeça amarela. e que, por incrível que possa parecer, nos deu muitas alegrias. E ao bocado falávamos do Leandro Barreiro, eu ia falar sobre o Beto, com muito mais qualidade, Leandro Barreiro, mas é um bocadinho o que o Beto na altura fazia também, trazia uma energia diferente ao jogo. Claro que tínhamos um Petit e ter um Beto, claro que o Petit tinha muito mais qualidade. Eu até ia dizer isso, porque eu também gosto sempre de trazer o contexto para a memória de quem era a equipa. O jogo é 8 de março de 2006. Moreto, Alcides, Anderson, Ricardo Rocha. Não, Luizão, Anderson. Não. Anderson, Léo. Luizão. Léo. E depois a esquerda é o Léo. Exato, certo. Meio campo. Petit, Beto e Manuel Fernandes, que faz um grande jogo. Simão, Lorra bem, e Nuno Gomes. Giovanni e Nuno Gomes. Exato, Giovanni e Nuno Gomes. Eu pensei que tu te ias esquecer do Lorra. Não. E depois. Como esquecer de Lorra Robert, aquele franguinho ali foi delicioso. Foi a primeira vez que eu vi o Benfica ganhar ao vivo ao Porto. Penso que foi esse do Lorra Robert. E posso dizer que. Eu costumo dizer que vi todos os golos que o Ferreira marcou pelo Benfica. Foi exatamente aqui no Bessa. E eu não sei, também não fui ao 0-0 confirmar se este gol do Robert que vocês falam ao não, marcou mais. Ora, marcou um que eu também vi ao vivo, com o Tourizense para a taça. Com quem? O Tourizense para a taça na tábua. Então também não sai os Tourizenses desta vida. Sim, também levamos com o Tourizense dessa vida. Que ganhamos, ele marcou o golo. E não sei se marcou mais algum, mas esses dois lembro. Mas esses dois pelo menos lembro. Mas sim, e depois entra Micoli. E faz o gol. E foi os primeiros 10 minutos. Eu lembro-me que eu fui para Londres e fui de carro para Liverpool e entrei mesmo já com o Will Never Walk Alone a tocar. E os primeiros 10, 15 minutos aqui foi um massacre descontrolado. O Moreto faz umas grandes defesas, outras não, com sorte. E ele estava mesmo ali, aquilo é mesmo colado, não é? Como dizia um treinador que tu gostas muito, isso são pinners. Exato. E a cara do Moreto era de assustado. Aquilo era de assustado. Ele lá um momento que vem buscar a toalha para limpar a cara e ele estava assustadíssimo. E nós dizíamos, nós só temos que aguentar isto. Se aguentarmos isto, a seguir a coisa vai. E foi. Pronto, portanto, é o de seu nome Gilberto Galdino Santos, recupera a bola na defesa, joga no meio e faz uma corrida maluca para o lado direito. E depois o Simão, creio que é o Simão, mete a bola do lado direito nele e ele cruza. E depois o Micoli faz uma coisa qualquer. Cruza. Não, porque depois o Micoli resolve. Cruza. Um belo remate para o Micoli. Mas deixa-me. Mas o Micoli. United na Luz. É meio um alívio. Mas o que é verdade é que o Beto meteu para lá a bola. E foi um bocadinho. O Micoli resolve. E ele resolve. E havia o querer. Ele queria muito. Então, como queria muito, ele conseguiu. E às vezes falta isso um bocadinho no Benfica. Dar-te só os parabéns por escolheres esse jogo. Não por eu ter estado lá presente, mas porque retrata um bocadinho aquilo que o Benfica tem de ser. A força europeia. E eu que adoro o Tugão, e quero sempre, privilegio sempre o campeonato a irmos longe nas Champions, mas não há nada como um Benfica europeu. Não há nada como um Benfica europeu. E eu neste programa eu trazia isto atravessado e, portanto, vai ser até ao final. Uma das coisas que me doeu a propósito da conversa do ambiente na Luz, muitos de vocês saberão, eu tenho uma ligação profunda à Alemanha, eu falo alemão, percebo alemão e, portanto, eu li tudo sobre o jogo, antes do jogo, na imprensa alemã, eu tenho os canais alemães televisivos em casa. E uma das coisas que até o Simon Rolfas, que é diretor desportivo hoje em dia, falava, era do ambiente da Luz. E eu dava por mim, naquele estádio, a pensar, o que é que esta malta está a achar disto? Portanto, é um mito que se criou e que temos que mudar, portanto, só para recuperar essa questão também europeia. Caríssimos, vamos à figura da semana. João. Tens sempre... Tenho, mas eu gosto de furar o protocolo sempre, portanto eu não gosto de seguir Não, porque a minha figura da semana, desta vez, pode até parecer contraditório com tudo o que disse, mas vou pegar numa expressão que tu usaste há pouco. Eu não confundo o candidato Rui Costa com o presidente do Sport Lisboa e Benfica.
E o que aconteceu esta semana com a referência do presidente do Futebol Clube do Porto à presidência do Sport Lisboa e Benfica não pode passar em claro. E eu não acho que o Benfica tenha respondido à altura, e se há alguma coisa que os benfiquistas tenham que fazer é fazer a defesa do seu presidente, e não está aqui em causa por tudo o que eu disse hoje. Sim. E foi por isso que eu não hesitei um momento, porque a sensação que me dá é que o Benfica está no bolso de toda a gente, porque um presidente do Futebol Clube do Porto, depois do que aconteceu, não podia ter a lata, para não dizer coisa pior, de fazer este tipo de ataque pessoal ao presidente do Sport Lisboa e Benfica. Poderia, obviamente, fazer referência aos jogos em que o Benfica foi roubado, o que ele acha que foi beneficiado. Diabo 4. Pegar na dimensão institucional e atacar o presidente do Sport Lisboa e Benfica é algo que não é possível ser feito por um presidente de uma instituição. Porque quando nós estamos a confundir instituições e pessoas, estamos a acabar um fosso que nos tem levado para um buraco que depois o tugão é o que é. E, portanto, nesse sentido, a minha figura de semana, pela negativa, vai para o presidente do Futebol Clube do Porto, pelo ataque pessoal que fez ao presidente do Sport Lisboa e Benfica. Gustavo, sei que te foi dito que podias escolher uma figura da semana. Então, tenho. Não é uma pessoa. A equipa de basquetebol do Benfica, que eu sou um apaixonado por modalidades, e basicamente a vitória alemã representa muito daquilo que é o Benfica, porque mesmo com menos credenciais com o adversário conseguimos superar-nos, mesmo sem um pavilhão cheio, mesmo a uma hora menos convidativa, a equipa superou sem, vamos dizer, de forma hipóteses reais de passarmos à segunda fase, porque perdemos por 20 lá, teríamos que ganhar por 21 aqui, ou então ganhar aos outros dois favoritos nas últimas duas jornadas, ainda por cima fora. Aquilo que o Benfica fez, aquilo deu-me um prazer gigante, e ver a forma como aqueles bravos atletas festejaram no fim uma vitória que provavelmente não vai dar nada desportivamente, a não ser o ganhar um jogo, mostra aquilo que para mim significa que é ser benfiquista. Muito bem. Memória da semana. João. E eu pensei também na questão das modalidades, mas ia destacar aquela que é a minha modalidade, que é o futsal, e trazer para cima da mesa a forma tranquila como a equipa de futsal do Benfica se apurou na fase da Champions, sendo que agora temos um detalhe pelo caminho, é com o sorteio que temos, passando este jogo, jogamos com o Sporting, e portanto, ou o Benfica ou o Sporting, um de nós irá ficar fora da Final Four da Liga dos Campeões, digamos assim. Mas nesse sentido queria trazer para esta semana aquilo que foi o comportamento positivo da equipa de futsal que conseguiu esse apuramento. Muito bem. Gustavo. Então, aqui dando um passo um bocado atrás na nossa conversa, mas eu quero acreditar que esta semana vai ficar gravada na nossa memória por uma mudança de paradigma no nosso clube, por uma mudança para melhor no nosso clube, e portanto esta é a semana que vai representar o fim de uma era no clube e uma nova era no clube, e portanto é aqui que eu quero deixar esta nota, porque acredito que pode ser uma semana histórica para o nosso Sport Lisboa e Benfica. Muito bem, e eu volta e meia participo nesta brincadeira, e hoje, para terminar com o assunto que até me emocionou aqui, quero recuperar uma memória, uma célebre citação de um jornalista francês, depois desse célebre, ainda mais célebre, Benfica-Marselha. Gol com o ombro. O gol com o ombro do Vata, exatamente. E deixo aqui para os mais jovens, para os menos jovens, refletirem sobre isto, e sobretudo para refletirem sobre isto quando forem à luz da próxima vez. Perguntaram aos jornalistas franceses o que é a mística do Benfica. Ninguém a consegue descrever. Já estive em muitos estádios, cheios, repletos de gente que gritava pelo seu clube, pela sua nação, ou que chorava pela derrota confirmada. Já assisti a finais de campeonatos do mundo, a finais de taças europeias, mas nunca senti nada como senti naquele estádio que apelidam de Luz. Até à próxima semana.